para a pauta número 1. Olha, eu falei lá no início e não estou brincando, não. As notícias são muito ruins para o Alexandre de Moraes, portanto, são muito boas para o Brasil de verdade. Começamos pelo caso Felipe Martins, a defesa do ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, apresentou no sábado suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do processo fajuto sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. A entrega foi feita depois que o Alexandre de Moraes recuou e suspendeu temporariamente a decisão que havia destituído os advogados do Felipe do processo. O ministro só mudou de ideia depois de uma petição escrita de próprio punho pelo ex-assessor presidencial que pediu a Moraes o direito de manter a sua defesa. O ministro, então, deu 24 horas para que os advogados entregassem as alegações finais do caso e em 381 páginas os advogados pedem a anulação de todo o processo, questionam a atuação da Procuradoria-Geral da República e rebatem as acusações de que o réu participou de um suposto plano de golpe de Estado e que tentou fugir para os Estados Unidos. Na peça, eles defendem ainda a suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Além disso, apontam diversas irregularidades processuais, entre elas o cerceamento da defesa pela negativa de acesso integral às provas. Ao ser destituído, o advogado Jeffrey Schichini, que representa o Felipe Martins, criticou duramente a decisão do Alexandre de Moraes de tirá-lo da defesa do ex-assessor de Bolsonaro. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe. Não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito e em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos concedessem mais prazos e o desentranhamento desses elementos. Ô Consta, quer dizer, o Alexandre de Moraes, além de ser, vamos lá, ver se eu não vou esquecer de nada, vítima, acusador, investigador e juiz, agora ele quer meio que ser o advogado de defesa, ou pelo menos quer escolher quem será o advogado de defesa. Então, diplomata também. Como? Diplomata, ele que escreve notas do Itamaraty, ele que brifa o Itamaraty. Eu tô me concentrando só no processo. Se a gente for expandir, vai ter mais coisa aí, né? Primeiro-ministro, sei lá, a gente pode, né, viajar aqui em todos os poderes que ele se atribui, né, ilegalmente, abusivamente, arbitrariamente. Hein, Consta? O cara é tudo, rapaz, tudo. É muito absurdo, né? Deixa essa parte do jurídico para Ludmila comentar. O caso do Felipe Martins, a Ana Paula também está muito em cima, né? Então, eu vou ter pouco a acrescentar aqui, além de lembrar, né, que ele é um mártir brasileiro. Ele foi um preso político, ainda é, de certa forma, né? Porque ele está dentro daquela categoria junto com o Daniel Silveira e o próprio Jair Bolsonaro, que sofreram mortes civis, né? Tem até uma boa coluna na Gazeta do Povo hoje explicando o que é isso, né? É um conceito jurídico que, enfim, não ocorre em democracias,
são raríssimos, né? Mas mesmo depois de parte da pena cumprida, eles continuam sem acesso às redes sociais, a poder dar entrevistas, a viver na praça pública da era moderna. Então eles foram ostracizados e o Felipe Martins é um desses ícones, porque o Alexandre de Moraes odeia ele, porque no fundo o pegou para delator, assim como o Mauro Cid, mas descobriu ali num civil mais testosterona, mais rigor ético do que no tenente-coronel Mauro Cid, que, enfim, abriu a boca para entregar nada, mas era tudo o que o Alexandre de Moraes tinha, né? Então, o Felipe Martins não ia entregar um homem inocente, ele já cansou de dizer isso, né? Ele prefere sofrer uma injustiça a cometer uma. Ele não cometeu uma injustiça contra Jair Bolsonaro e, por conta disso, ele sofreu tortura, prisão isolada, né? De 10 dias, perseguição implacável, morte civil, repito, ostracismo, não pode dar entrevistas, não pode existir e agora não pode nem mesmo escolher a sua defesa. O que nos mantém alguma esperança, Lacombe, é que esse caso está começando a feder e feder para valer aqui nos Estados Unidos. O nome, por exemplo, Gilberto Amado, né, do jornalista que escreveu... Guilherme, desculpa, eu sempre troco. O Guilherme Amado, que escreveu a reportagem que levou à sua prisão, né? Esse nome começa a ser mais ventilado, muita gente cobrando, aliás, nosso querido Silvio Navarro, chamando ele para um duelo jornalístico, né? Ele não vai aceitar, por motivos óbvios, mas a verdade é que ele deixou rastros. Ele deixou rastros com uma reportagem, entre aspas, que foi o pretexto utilizado para a prisão. Né? Veja só que ponto chegou. Né? Alexandre de Moraes usa um jornaleco qualquer, numa reportagem de um site qualquer, dizendo que ele foi para os Estados Unidos e escafedeu-se, como evidência de que ele tentava a fuga e, com isso, meteu prisão cautelar e por aí vai. Quer dizer, é tudo muito absurdo nesse caso do Felipe Martins, muito absurdo. Quase qualquer outro, Lacombe, teria cedido à pressão desde o início e falado: o que você quer que eu entregue, que eu entrego. Né? É a avó, é o papagaio. Só que o Felipe Martins é formado de um material diferente. E isso me parece que incomodou muito, muito Alexandre de Moraes. Tiranos não gostam quando não conseguem fazer qualquer um se curvar diante de seu poder. Né? E é disso que se trata aqui. O Felipe Martins se mostrou inquebrantável diante de toda a pressão usada pelo sistema, pelo próprio Alexandre de Moraes. E agora isso vai se voltar contra Alexandre de Moraes e contra o sistema, tal como um efeito bumerangue, porque os Estados Unidos estão investigando isso a sério e crimes foram cometidos. Né? Então, tudo que a gente tem a fazer, além de pressionar, de cobrar o nome do Guilherme Amado e companhia, é torcer para que os Estados Unidos cheguem logo ao fim desse caso e com conclusões que criminalmente imputem pessoas poderosas e eles vão ter que se defender na justiça séria dos Estados Unidos, onde não há esquema, onde não há eu não gostei do que fez sua defesa, eu vou destituir a sua defesa do caso ou coisas assim.